Supreme Magos Volume 2. Capítulo 54. Sozinho na multidão. 1. Lit voltou para a sala de aula com mais passos de dobra. Então o primeiro período terminou em apenas 20 minutos. O professor Trask piscou para ele com um sorriso gentil, enviando-o de volta para sua mesa antes de iniciar a lição. As 3 garotas foram forçadas a ficar ao lado do quadro o tempo todo. Não há razão para você se sentir confortável, pois você vai nos deixar em breve. Trask tinha um sorriso frio o tempo todo. Ele parecia estar tendo grande alegria do infortúnio delas. Assim que Lit voltou, as 3 meninas foram chamadas no escritório do diretor. Só então os passos de dobra fecharam e a lição começou. Antes de tudo, deixe-me me apresentar. Meu nome é Gian Trask e eu nasci plebeu. Ele fez uma longa pausa, deixando que essas palavras ecoassem pela classe, anotando mentalmente quem fez uma cara de nojo ou desaprovação, para referência futura. Nos meus dias, fui rejeitado pela Academia Fogo Griffon, fui forçado a ingressar na associação como educador em casa. E depois, trabalhei como aventureiro, até conseguir minhas especializações. Meu talento foi reconhecido a tal ponto que me ofereceram uma posição como professor nesta academia. E o diretor de Fogo Griffon foi demitido por ser um velho tolo incompetente. Se algum de vocês compartilhar sua visão, fique à vontade para se juntar a ele. Trask apontou para a porta. Ninguém? Bem, então vamos começar com as coisas boas. Teoria da magia de combate. Você estará se perguntando, o que diabos isso significa? Vocês todos são proficientes nas 3 primeiras camadas de magia. O que eu poderia te ensinar? A resposta é: como mantê-lo vivo, revelando o verdadeiro valor da magia das tarefas tão negligenciada. Eu sei, o nome é horrível. Mas, desde o surgimento das academias, ajudou os examinadores a separar o joio do trigo. Você já se perguntou por que foi a primeira coisa que eles exigiram que você realizasse? Porque aqui, dentro de uma das grandes academias. A partir de agora, você aprenderá a amá-lo e respeitá-lo com seu verdadeiro nome. A primeira mágica. A primeira mágica é a razão pela qual um mago pode viver o suficiente para ter filhos. Claro, é fraco. Mas você realmente acredita que teria tempo para um feitiço de primeiro nível se alguém tentar esfaqueá-lo? A resposta é: não, você não faria. Sem a primeira mágica, você morreria, desperdiçando todo o tempo, esforço e dinheiro que seus pais e a academia investiram em sua formação. A lição prosseguiu com Trask fazendo exemplos de diferentes situações de vida e morte e como sobreviver usando truques simples da primeira mágica. A maior parte da turma estava fazendo anotações furiosamente. Apenas Lit e alguns dos mais de 200 participantes olhavam em volta, surpresos com a ignorância de seus colegas. Você consegue acreditar, Solus? Aqueles nobres estão fazendo anotações com uma caneta. Agora eu entendo por que esse curso é obrigatório para todos. Duvido que muitos outros tenham passado os últimos 8 anos caçando e aprimorando suas habilidades. Primeira mágica. Solus ponderou. Por um segundo, eu esperava que ele chamasse de verdadeira magia. A maioria dos truques que ele está explicando, você os inventou no berço. Se todas as lições dele forem como essa, será bastante chato. Depois de 2 horas, a lição chegou ao fim. E é isso que explica as explicações. Esta parte é coberta, embora menos charmosa, nas primeiras 20 páginas de seu livro. Para a próxima lição, espero que você as conheça de dentro para fora, juntamente com páginas de 20 a 50. A melhor maneira de aprender a teoria por trás de uma luta é experimentá-la em primeira mão, para que não nos encontremos novamente na sala de aula.
mas apenas em salas de treinamento. A partir do 4º ano, você é obrigado a sujar as mãos. Você estudará em seu tempo livre, se precisar. O mesmo vale para todas as classes. A primeira lição é explicativa, e depois vem apenas a prática. Quem não acompanhar falhará e será expulso. Lembre-se de que não há segundas chances. Sempre dê o seu melhor. Todos os alunos tinham expressões preocupadas. Uma coisa era ler e memorizar um livro. Fazer um exame a cada 3 meses. Outro estava sendo constantemente testado, dia após dia, levando você ao seu limite. Como a próxima lição também era um curso obrigatório para todos, a turma não mudava. Só haveria uma pequena pausa antes da chegada do próximo professor. Leach retirou imediatamente a cédula, apenas para ficar do lado seguro. Como Linjus havia previsto, a mesa de Leaf era evitada como uma praga. Todos os estudantes lhe lançavam olhares cheios de desprezo e nojo. Até os plebeus das últimas fileiras. Bem, pelo menos todos concordam em algo, ele pensou. Leach levantou-se para esticar um pouco as pernas e percebeu que onde quer que fosse, as pessoas abriam caminho para ele, mantendo-se a pelo menos 2 metros de distância. Isso é realmente muito fofo. Eu gostaria de ter uma cédula sempre que o metrô estava lotado demais, ou toda vez que eu ficava preso em uma fila. Viaja melhor quem viaja sozinho. Leach checou sua agenda. O professor Nalear estava encarregado de princípios de magia avançada. Outro título enigmático. Pena que eles ainda não nos deram nossos livros, ou eu já os teria guardado na soluspedia. Não tenho tempo para lê-lo da maneira antiga. Porra, se eu odeio enigmas. Quando o professor Nalear entrou na sala, o coração de Leach pulou uma batida. Ela tinha 20 e poucos anos, cerca de 17 metros, 57, de altura. Seu rosto tinha uma forma oval com traços delicados. Seus cabelos loiros cor-de-mel, com tons de roxo, foram puxados para trás em um rabo de cavalo. Ela quase não usava maquiagem, acentuando sua beleza natural. Apesar de seu roupão estar completamente abotoado, não era folgado o suficiente para os olhos masculinos altamente treinados de Leith serem incapazes de medir seus 3 tamanhos. Com cada passo que ela dava, ele era capaz de apreciar suas curvas suaves cada vez mais. Uau! Ela é deslumbrante, Solos comentou. Depois do modelo de maiô Professor Trask, eu diria que Linjus tinha o gosto de escolher a nova equipe. Certo, Leach? Leach. Solos estava preocupado. A cabeça de seu anfitrião estava vazia. Ela só podia ouvir algum tipo de ruído branco. Leach, você está vivo, ou o quê? Ela gritou mentalmente, fazendo-o recuperar sua racionalidade. Solos, estou com problemas. A mulher que acabou de entrar é 10/10 na minha escala pessoal. Eu nunca acreditei que um 10 real realmente pudesse existir na vida real. E ainda pior, esse corpo estúpido acabou de decidir experimentar sua primeira paixão. Solos ficou pasmo. Você está louco? Bem aqui, e agora? Com tudo o que está em jogo, você quer se tornar o animal de estimação do professor. Você acha que tenho outra escolha? Eu sei que um garoto de 12 anos tem menos chances com ela do que uma bola de neve no sol. O problema é que meu corpo não dá a mínima. Era apenas uma questão de tempo, antes dos hormônios estragarem minha vida de adolescente. Preciso da sua ajuda para me refrescar e evitar agir como um idiota. É uma causa perdida, mas pelo menos podemos fazer o controle de danos. Por favor, quero evitar memórias vergonhosas, como as do ensino médio. Eu farei o meu melhor. Solos assegurou-lhe, acalmando seus pensamentos caóticos e drenando o excesso de energia mental. Bom dia, meninos e meninas. Meu nome é Valesa Nalear. Prazer em conhecer todos vocês.
A voz dela não era nada de especial, mas para os ouvidos de Lit havia um coro de harpas e violinos. Enquanto olhava em volta, ela notou que alguns lugares na sala de aula estavam lotados, mas ainda havia muitos lugares disponíveis ao redor de Lit. Quando ela pediu uma explicação, Lit levantou a cédula na mão direita. O lábio superior dela se curvou em uma expressão de nojo. Desprezível. Suas palavras soaram como se ela estivesse tentando cuspir algo repugnante na boca. Toda a turma explodiu em zombaria e risada. Forte apoio do professor, muitos estudantes jogaram algum lixo em Lit, apesar da votação. Lit sentiu seu coração afundar. Todo o calor que ele sentiu até um segundo atrás, as esperanças e sonhos tolos de amizade que continham o amor que ele nutria, explodiram como uma bolha. Apenas frio e escuridão permaneciam dentro dele, fazendo com que até essa dor fosse boa. Está certo, ele pensou. Você vê agora corpo estúpido e pubescente? É o que acontece quando você abaixa a guarda. O pensamento positivo só traz frutos azedos feitos de lágrimas e decepção. O lado positivo é que eu consegui pôr um fim a essa louca queda rápida, poupando-me inúmeras humilhações. Devo lembrar e lembrar bem. Regra 1. Não confie em ninguém. Sempre espere o pior de todos, e você nunca ficará desapontado. A turma ainda estava rindo quando a professora Nalear rugiu. Silêncio. Quando a chuva de lixo cessou e a ordem voltou à sala de aula, ela falou com uma voz cheia de raiva, seus olhos verdes reduzidos a duas fendas ardentes. Eu não estava falando sobre ele, mas sobre vocês, larvas imundas. Ou não, Lit pensou, surpreso com aquela mudança repentina de eventos. Ela olhou para os vários grupos de pessoas de toda a classe, olhando furiosa para eles, enquanto uma aura azul emergia de seu corpo, fazendo seu roupão se mover como se estivesse em meio a uma tempestade. Suas mãos se moveram rápido demais para os olhos verem. Mesmo os sentidos aguçados de Lit só podiam perceber um borrão. De repente, um dos caras que jogou lixo em Lit foi repentinamente puxado em direção a Nalear. Ele estava flutuando no ar, segurando desesperadamente o pescoço, ofegando por ar. Esse espírito? Não é magia, Lit pensou chocado. É muito parecido com o meu estrangulamento espiritual. Eu mal consigo perceber alguma diferença. Ela também pode ser uma verdadeira maga. Vocês bastardos! Ela rugiu. Você tem alguma ideia de como vocês me enfureceram durante meus anos de academia? Só porque eu era uma garota bonita e meu pai era apenas um cavaleiro humilde. Vocês sempre tentavam me transformar em seu brinquedo, me perseguindo e me molestando todos os dias. Mas o pior sempre veio das minhas chamadas namoradas. Suas mãos se moveram novamente, puxando outro daqueles que jogaram lixo. Mas desta vez tinha 15 anos, usando uma maquiagem pesada, sempre me chamando de idiota nas minhas costas, espalhando rumores e tentando me atrair para armadilhas para dar a seus amigos a oportunidade de se divertirem. E isso só porque eu era mais talentoso do que eles, então eles precisavam me colocar no meu lugar. A única razão pela qual ainda estou vivo, e são até hoje, é porque eu também fiz uma cédula de culpa. Os dois jovens no ar começaram a ficar roxos, os olhos derramando lágrimas de medo e desespero. Qual é o problema? Ela zombou deles. Não estamos apenas nos divertindo entre amigos? De acordo com suas regras, pode dar certo. Não apenas eu sou professor nesta academia. Também sou uma arquimaga, o que me coloca no nível de um arquiduque. Ela olhou diretamente nos olhos do garoto, agarrando sua garganta e levantando-o com apenas uma mão. Isso faz do título de marquês do seu pai uma piada. Eu poderia matá-lo aqui, e agora,
e depois afirmar que você tentou me foder. Não apenas ninguém se atreveria a duvidar da minha palavra. Eu poderia até pedir satisfação, limpando pessoalmente toda a sua família imunda. Ela então fez o mesmo com a garota, os pés balançando no ar em busca de apoio. E você, feia vadia? Por que você não está mais rindo? Por que não vai chorar com sua mãe, Duquesa Baran? Quero ver o rosto dela quando arrancar seu coração diante dos olhos dela e fazê-la comer cru como um pedido de desculpas por ser mais fraca do que eu. Somente quando seus rostos ficaram azuis por falta de ar, ela os soltou, jogando-os fora como lixo. A professora Nalear imediatamente conjurou água. Lavando as mãos como tocar naquelas duas, poderia manchar seu próprio ser. Pelo meu Criador! Solos ficou encantado. Agora eu finalmente entendo. O diretor Linjus não escolheu sua equipe com base na aparência física. Ele substituiu os professores antigos por pessoas talentosas que foram vítimas do sistema no passado. Dessa forma, ele não apenas tem certeza de ter a seu serviço alguém que possa realmente simpatizar com as vítimas, mas também pessoas que nunca recuarão diante de abusos de poder. Todos eles estão decididos a se vingar. Se não puderem mudar o sistema por dentro, ninguém poderá. Apesar da ligação simbiótica, Lit não conseguiu ouvir um único pensamento que Solos lhe enviou. Ele assistiu os eventos acontecendo à sua frente em transe, com a mente vazia, incapaz de aceitar a realidade. Por favor, case comigo. De repente, ele deixou escapar em voz alta,